Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus por essa recepção calorosa, pela oportunidade que Deus nos concede estar aqui nessa noite. Antes de fazer o agradecimento, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 11. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Capítulo 11, nós vamos ler o versículo 43. 43, João 11, 43, eu quero externar minha alegria de estar aqui nessa noite. Eu disse agora há pouco para o presbítero Luzmar que eu não tenho o hábito de sair da minha congregação, estou ali sempre trabalhando, atuando, juntamente com a minha esposa, que me acompanha hoje. E hoje mesmo é dia de culto lá, e eu pedi para o pastor Geraldo Palomino permitir que eu estivesse aqui, ele de bom grado atendeu o pedido, e eu quero agradecer a Deus pela vida do presbítero Weber, o pastor Gilmar, que dirige esse trabalho, louvar a Deus pela vida das esposas dele, irmã Lúcia, irmã Marisa também, rever aqui algumas pessoas que nós conhecemos, o irmão Adeir, irmã Adriana, pastor João Xavier, esposo, o presbítero Claito, que está ali também, presbítero Luzmar e outros obreiros que estão aqui nessa noite, cooperando nesse trabalho da obra do Senhor. Enquanto eu vinha, eu pensava comigo, quantas pessoas já não foram abençoadas nesse culto de quinta-feira? Pessoalmente, fisicamente, mas também através da internet, ouvindo a ministração da palavra de Deus, ouvindo os testemunhos que edificam as nossas vidas. E eu tenho certeza de que a nossa gratidão é grande diante do Senhor, e por isso nós estamos aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Se você puder ficar de pé mais uma vez, eu vou ler só um versículo, e eu quero, dentro do tempo que me fora dado, deixar aqui uma palavra para a nossa reflexão nessa noite. João capítulo 11 e o versículo 43. Diz assim: tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Louvado seja Deus, Deus eterno, Pai bendito. Estamos aqui nessa noite diante da Tua palavra, que é viva e é eficaz. Ó Deus, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Senhor, diante da reverência dela, nós estamos aqui nessa noite para falar da Tua palavra, dos Teus milagres e do Teu poder que permanece o mesmo, Senhor. Ó Pai, fala ao nosso coração através dessa palavra, e que o Teu nome seja glorificado na vida dos que estão aqui presentes, assim como também naqueles que estão em seus lares, ou talvez nas terras mais longínquas desse país, desse estado, desse mundo. Que o Teu nome seja glorificado e que vidas sejam edificadas para a glória do Teu nome. Louvado seja Deus. Podemos assentar, meus irmãos? Graças a Deus, graças a Deus. O texto que eu li, um texto muito conhecido, uma narrativa de João a respeito de um milagre da ressurreição. Um tema e um texto já pregado incontáveis vezes, repetidas vezes, e eu tenho certeza de que todo crente, todo leitor da palavra conhece esse texto, conhece até as vírgulas, e eu tenho convicção de que até alguns aqui nessa noite têm capacidade de citar esse texto de cor. É claro, essa palavra é viva, e o que me maravilha é de que cada irmão ou irmã que prega sobre o texto sempre traz algo diferente para nós refletirmos e aplicarmos na nossa vida. Louvado seja Deus. E esse texto registra a ressurreição de um homem. Eu não sou muito de dar temas à pregação, e sim respeito quem o faz, eu acho bonito, mas se tivesse que dar um tema, eu colocaria um grande clamor, uma grande voz, e o triunfo da vida sobre a morte. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Quem registra esse fato é João. Em outros evangelhos nós não encontraremos esse registro da ressurreição de Lázaro. Assim como
nós temos a ressurreição do filho da viúva de Naim, do capítulo 7 de Lucas. Nós não temos outro registro. Em alguns evangelhos nós vemos fatos que ocorrem em uns, outros registram. E esse texto, meus irmãos, é um texto maravilhoso, porque resgata em nós, acrescenta em nós uma fé sobrenatural, em um Deus que tudo pode, e um Deus que tudo pode, e esse Deus está aqui nessa noite. Ele é poderoso para solucionar aquilo que o homem não consegue realizar. Ao longo do seu ministério, Jesus demonstrou, com provas irrefutáveis, que ele era Deus, que ele não estava limitado ao tempo. E o seu poder foi manifesto através do seu ministério público, que salvou, que edificou muitas vidas. E por isso nós glorificamos ao Senhor. E o que me chama a atenção é que esse texto registra essa ressurreição de um homem chamado Lázaro. Muitos milagres na Bíblia não se dão o nome daquelas pessoas que receberam o milagre. Mas o texto diz que Jesus opera um grande milagre na vida de um homem chamado Lázaro, que tinha mais 2 irmãs, conforme nós conhecemos. Jesus desfrutava de uma comunhão muito íntima, de uma amizade muito íntima com aquela família. Muitos perguntam por que Jesus tinha essa amizade tão íntima com aquelas pessoas. Olha, a Bíblia não registra, mas eu quero acreditar que Jesus, no seu ministério terreno, sendo homem e sendo Deus, ele também tinha uma vida social, ele se socializava, e ele tinha o costume de ir à casa de Lázaro, de Marta, de Maria, e acredito que era um ambiente muito agradável, porque tudo aquilo que saía da boca de Jesus edificava a vida dos 3, e eu tenho certeza também que tudo que saía da boca deles edificava a vida do Senhor. Mas o texto diz, meus irmãos, que Jesus recebe uma notícia. O mensageiro foi até ele a pedido das irmãs de Lázaro, informando que Lázaro estava doente, estava enfermo. Mas o texto não registra que enfermidade era essa. Qual enfermidade estava sobre a vida de Lázaro? E o Senhor Jesus, então, ele, ao receber essa notícia, ele tranquiliza aquela pessoa, aquele mensageiro que levou aquela notícia, dizendo que aquela enfermidade não era para a morte. Agora, quando nós olhamos o texto de maneira minuciosa e vemos que essa amizade era uma amizade íntima, uma amizade bonita, respeitosa, nós tiramos o primeiro aprendizado da palavra de Deus. Pelo fato de nós sermos amigos de Deus, pelo fato de nós desfrutarmos de comunhão com Deus, pelo fato de nós sentirmos a presença de Deus, como eu já senti nessa noite, como você já sentiu nessa noite, eu quero te dizer de maneira categórica, essa amizade, essa comunhão, não nos isenta dos reveses da vida. Como muitos ensinam por aí, que nós não devemos aceitar a doença, que nós não devemos aceitar o desemprego, que nós devemos nos revoltar contra Deus. Alguém um dia me disse isso, eu disse não, nós não estamos, a igreja não está numa bolha em que ela não é atingida pelos revés desse mundo. Eu vi aqui no início do culto, pedido de oração por pessoas internadas, em pessoas com câncer, pessoas enfrentando muitos problemas. Meus irmãos, a nossa amizade com Deus não nos isenta de passarmos por tudo isso, mas a notícia melhor que eu tenho é de que esse Deus Todo-Poderoso está conosco para a glória do seu nome. Que coisa gloriosa! Ele não isentou Daniel de passar pela cova dos leões. Ele não isentou Sadraque, Mesaque e Abednego de passar pela fornalha de fogo. E Deus está conosco. Deus não nos livra da fornalha. Deus nos livra na fornalha. Deus nos livra na cova do leão. E lá ele tem que fechar a boca e jejuar, porque o nome dele é glorificado através da nossa vida. Ele é todo poderoso, bendito seja o nome do Senhor. E me chama a atenção porque quando Jesus recebe essa notícia, que o seu amigo íntimo estava enfermo, o que me chama a atenção é a atitude de Jesus.
Louvado seja Deus. O ministério de Jesus é o ministério mais pedagógico, que mais nos ensina como nós devemos proceder diante das más notícias que nós recebemos. Tem pessoas que recebem notícias ruins, aqueles que não temem a Deus, e muitos, meus irmãos, dão cabo à própria vida, não suportam esses reveses, mas aquele que serve a Deus, aquele que desfruta de comunhão com o Senhor, aprende com Jesus, bendito seja o seu nome. Quando ele recebe a notícia, Jesus diz o texto que ele ainda fica 2 dias no lugar que ele estava. E aqui eu trago uma verdade bíblica aplicada em nosso coração. Deus não enxerga as circunstâncias como nós enxergamos. O olhar de Deus, a ótica divina, não é como nossa ótica humana. Deus enxerga muito além. Os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso, e o poder dele está acima dos céus e da terra. E essa ótica divina não conhece obstáculo que o possa impedir de agir. Eu não sei como é que você chegou aqui. Talvez alguém da sua família, próximo, está enfrentando uma grande luta. E você que me ouve também pela internet, não sabe mais, está desesperado, desesperada. O que eu vou fazer agora? Eu te convido a aprender com Jesus. Eu te convido a olhar com a ótica de Deus. Deus é Deus de perto e é Deus de longe. Deus não conhece barreira geográfica. Deus não conhece barreira espacial que o possa pedir de agir. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fica 2 dias naquele lugar. Betânia tinha uma distância aproximadamente de 3 quilômetros. Existia uma barreira geográfica que impedia, humanamente falando, Jesus de chegar imediatamente naquele lugar. Mas Jesus não perdeu, em momento algum, o controle da situação. Deus não perdeu o controle da situação da nossa vida. Deus não perde o controle da nossa situação. Ele está contigo. Ele habita em você, bendito seja o nome do Senhor. E Jesus nos ensina que Ele tem poder para agir de perto e para agir de longe. Diante da má notícia, a primeira postura que o crente deve tomar é não se desesperar. É colocar essa notícia, apresentar diante de Deus, porque a Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. No dia da angústia, Ele vai nos socorrer. Ele vai te colocar sobre o pavilhão dEle, e a proteção do Senhor está sobre a sua vida e sobre a vida daqueles que você ama. Bendito seja o nome do Senhor. O texto diz que Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. E o texto de Salmo nos ensina que o dia da angústia chega também na vida do crente. Mas a grande diferença é que o crente tem a presença do Senhor. Você tem a presença do Senhor na tua vida. Você tem a presença do Espírito, o Espírito Consolador, o Paracleto que está caminhando com você, que vai à sua frente e te fortalece no momento da angústia. Louvado seja Deus. Alguém até pensou naquele dia, se ele soubesse, pensando que Deus não tinha o controle da situação, pensando que a barreira geográfica em algum momento poderia impedir a ação de Deus. Meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa: o nosso Deus possui atributos que só pertencem a Ele. E um dos atributos de Deus é a sua onipresença. Deus presencia todas as coisas, nada passa ao largo dos olhos de Deus. O texto de Hebreus capítulo 4 e versículo 13 diz que nenhuma criatura está encoberta aos olhos de Deus. Deus estava no controle, Jesus estava no controle, e esse Deus é Deus de perto, esse Deus é Deus de longe. Se você fizer uma oração aqui no Brasil, esse Deus pode alcançar uma vida na China, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Azerbaijão, no Sudão. Um missionário que está em ilhas, Deus pode levar um socorro, porque Ele é Deus de perto, porque Ele é Deus de longe, e Ele não encontra barreira. Bendito é o nome do Senhor.
muito menos barreira temporal, nenhuma pode impedir o agir de Deus. Nenhuma. Deus é eterno. Não existe na linha do tempo um dia ou a hora, somente humano, que Deus passou a existir. Deus é eterno. Deus é o Todo-Poderoso. Deus pode todas as coisas. Não existe, Ele é Deus de eternidade, eternidade, Ele continua sendo Deus. Bendito é o nome do Senhor. E Jesus, sabendo dessa notícia, Ele começa agora a agir, caminhar em direção a Betânia, para operar um grande milagre, que é o milagre da ressurreição. Ele caminha de maneira tranquila, serena, sabendo que Ele é poderoso para operar um grande milagre na vida daquela família. Mas Deus age no tempo certo, meus irmãos. Esse ditado, esse adágio popular, que afirma que Deus tarda, mas não falha, é um ditado popular, um adágio popular, que desconhece muito a teologia bíblica verdadeira. Deus não tarda, mas não falha. Deus chega no tempo certo na minha e na tua vida, e quando Ele chega, Ele faz de maneira correta, e o nome dEle é glorificado. Oh, coisa gloriosa esse nosso Deus, aleluia! E Jesus chega, meus irmãos. Quando Jesus chega àquela aldeia, o cadáver já estava há 4 dias na sepultura, num processo de decomposição da matéria. E alguns podiam até pensar que Jesus havia perdido o controle. Alguns disseram, olha, se Ele que curou outros não poderia ressuscitar esse homem, o melhor ainda estava por vir na vida de Marta e de Maria. E quando Jesus chega até ali, Ele pergunta onde é que eles colocaram o corpo, e levaram Jesus então até uma caverna, e sobre ela havia sido colocada uma pedra. E Jesus então agora chega na cena para operar o grande milagre da ressurreição, para demonstrar para aquelas pessoas que estavam ali, que Ele tinha o poder sobre a vida, Ele tinha o poder sobre a morte. E o texto diz que quando Ele chega ali, Ele dá uma ordem para aquelas pessoas. Em frente àquele sepulcro, Ele dá uma ordem quando as pessoas o levam ali. O texto do versículo 39 diz, tirai a pedra, tirai a pedra. Quando Jesus deu essa ordem, Marta foi a primeira a criar objeções para o Senhor. Senhor, mas ele já cheira mal, já são 4 dias. Eu quero te dizer nessa noite aqui, Deus me trouxe para te dizer que as suas objeções não podem impedir o agir de Deus. Deus sabe como agir, no tempo e na hora, Ele tem todo o poder. E se o Senhor colocar algo na sua mão para você fazer, não crie objeções para que o nome dEle seja glorificado. E Marta disse, olha, já cheira mal, está em decomposição. E Jesus falou, olha, não hei te dito que se creres verá a minha glória? E o texto diz então que eles removeram aquela pedra. E o texto bíblico me ensina, meus irmãos, não desobedeçamos a ordem de Deus. O mandado de Deus para nós, a ordem de Deus para nós é para ser obedecida. Tem coisas que Deus coloca na sua vida e você deve fazer. Tem coisas e ordens que Deus coloca na minha vida que não vai ser um anjo do céu que vai descer e vai fazer. Quando Jesus estava ali no sepulcro, que Maria chegou até ali, a pedra estava sendo removida pelo anjo. Mas nem sempre Deus levanta o anjo para remover essa pedra, que às vezes é a pedra da incredulidade, é a pedra da dúvida. A ordem era, tirai a pedra, e para que o milagre acontecesse, eles precisavam remover aquela pedra de lá. E tem obstáculos que nós encontramos, que nós queremos terceirizar para alguém. Não terceirize aquilo que Deus mandou você fazer. Somos nós, naquele momento, era eles que deveriam remover aquela pedra daquele lugar. E diz o texto sagrado, que quando eles removeram aquela pedra, o versículo que eu vou ler nessa noite agora, já é o desfecho final dessa narrativa bíblica. Quando Jesus clamou com grande voz, Jesus disse, Lázaro, vem para fora.
Louvado seja o nome do Senhor, mediante aquela voz todo-poderosa, aquela voz dos céus, aquela voz que um dia, quando os discípulos estavam no barco, ele disse: olha vento, acalma-te, mar, aquieta-te, e houve grande bonança. Essa mesma voz também, que um dia disse: haja luz, e houve luz. A voz do Todo-Poderoso, e a voz de Deus nessa noite, diz para você: a última palavra é a minha, eu estou no controle de tudo, eu não perdi o controle de nada. Não existe barreira temporal, não existe barreira física para o nosso Deus. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, bendito seja o seu nome. E o texto diz que quando o Senhor brada, clama em grande voz, o milagre acontece, e aquele defunto sai daquele sepulcro com os pés ligados, faixas, e Jesus manda desligar, e Jesus demonstra o seu poder e a sua glória, demonstrando a supremacia do seu poder, da vida sobre a morte. Ele é o Deus Todo-Poderoso, e Ele está aqui nessa noite falando com você: eu tenho todo o poder, essa situação está nas minhas mãos, está sob o meu controle, e Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o Deus que age na minha vida, Ele é o Deus que age na tua vida, e Ele tem milagre para você nessa noite. Coloque a tua fé em ação, remova a pedra da incredulidade e creia nesse Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. É noite de vitória nesse culto, é Deus de milagre, é noite de milagre. Deus opera milagre, Deus ainda é o mesmo, Ele ainda é o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto mostra a grande vitória daquela família. Louvado seja Deus. Foi um dia de alegria para aquela família, onde o pranto tinha tomado conta daquelas pessoas. Agora Jesus chega e transforma a situação. Onde Jesus chega, há transformação. Enquanto eu estava sentado no banco, eu pensei, o primeiro milagre que Jesus realizou foi num casamento, no meio de uma família. E Jesus agora, mais uma vez, Ele realiza um milagre na família de Lázaro, Marta e Maria. Que possamos crer nessa noite, que esse Deus é um Deus que opera na nossa família. Meus irmãos, eu quero convidar vocês para ficar de pé, respeitando o horário. Louvado seja Deus, é a palavra que Deus colocou no meu coração. Meus irmãos, se alguém está enfermo, quer vir aqui na frente, quer receber oração com unção, se tiver alguém para aceitar Jesus nessa noite, eu quero convidá-la para estar aqui. Você que está assistindo a esse culto, participando desse culto por meio da internet, aí na sua casa, se você crer, se você abrir o seu coração, Deus pode operar um grande milagre nesse momento. Não é porque você não está aqui fisicamente. Eu disse que o nosso Deus é Deus de perto e é Deus de longe, que não conhece barreiras. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Se você quiser receber unção, obreiros estarão aqui para impor as mãos sobre você. Vem até aqui no ato de fé. Esse Deus continua sendo o mesmo. Bendito seja o seu nome. Ele não mudou. Aleluia. Nós vamos orar nesse momento. Louvado seja Deus. Mais uma vez eu quero orar com os irmãos. Venha até aqui. Venha no ato de fé. Dê um passo até a frente no ato de fé. Esse Deus que você ouviu falar dele nessa noite, que você conhece, está aqui para a glória do nome do Senhor. Nós vamos orar. E eu creio que Deus dará testemunho, os irmãos darão testemunho do milagre aqui nessa noite. Muitos até irão na internet testificar do milagre. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É noite de milagre. Aleluia. Aleluia, Jesus.